Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está aqui com uma prosa, né, com influencers, que falam e contam e compartilham um pouco do seu dia a dia com diagnóstico, né, o que fazem para superar, dão dicas. Então, hoje, como influencer, sou eu, Daiane de Mello, que tenho um canal no YouTube e uma página que se chama Compartilhando a R. Eu tenho diagnóstico de artrite reumatoide há 10 anos, né? Artrite reumatoide e síndrome de Sjögren. E no meu canal no YouTube eu compartilho um pouco da minha experiência, na página também, que foi uma forma que eu arrumei de interagir com outras pessoas que também têm a minha doença. Eu estou aqui também com a Ana Renzi, do blog Aprendendo com o Lúpus. Ela tem um diagnóstico de lúpus, ela vai falar um pouquinho sobre ela, né? Quem ela é, como ela teve o seu diagnóstico. E também eu estou com a Elis Gandra, que também é paciente de lúpus. Ela tem um canal que se chama Elis Gandra Oficial no Instagram e no Face. E ela tem um diagnóstico também de lúpus e fibromialgia, né? Como nós estamos no Maio Roxo, hoje o Maio Roxo ele é um mês de conscientização dessas doenças. E a gente vai contar um pouco da nossa experiência nas redes sociais e também em relação ao nosso diagnóstico. Então, vamos começar com a Ana. Pode falar um pouquinho sobre você, Ana? Oi. Então, é difícil falar desde quando eu tenho lúpus, porque a minha trajetória com doença começou em 2006. E nessa época eu entrei em coma e fiquei dias em septicemia e tive trombose e tratei de 2006 a 2010 para a doença de Crohn. Então, a partir de 2010, nesse período de 2006 a 2010, eu tive 2 tromboses, né, de veia cava e ilíaca. E era assim, o meu tratamento era, eu tinha muita dor abdominal e vômito, não tinha episódios de diarreia, que é comum no Crohn, né? Que na época eu não sabia, porque eu costumo dizer que tem a Ana de 2006 para trás, que era uma menina cheia de vida, saudável, que nunca teve uma dor de cabeça, que fazia de tudo. E tem a Ana depois de 2006, que mudou por causa da doença. Daí, então, de 2006 a 2010, a gente foi fazer um tratamento, eu fui fazer um tratamento com a equipe de médicos que me atendeu quando eu estava na UTI em Porto Alegre. E como eles não tinham, assim, como fechar um diagnóstico e eu tinha muita dor abdominal e tal, eles foram tratando para a doença de Crohn com remédio específico para a doença de Crohn. E isso, a gente agora, analisando com o reumatologista, a gente acha que sempre foi lúpus, né? E como eu fiz o tratamento errado, devido ao tratamento errado, enquanto que eu tratava para Crohn, o lúpus ia atacando os meus órgãos em silêncio, fazendo com que eu tivesse todas essas complicações que eu tenho agora, né, que são muitas, que depois a gente pode falar, que a gente descobriu, então, fechando o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico em 2012. Eu hoje tenho 35 anos, eu tenho a página Aprendendo com Lúpus no Facebook. Eu tinha o blog também, Aprendendo com Lúpus, mas com o tempo eu fui deixando ele meio de lado e ficando só com a página. E mais agora interagindo no Instagram, no meu Instagram mesmo, que é o Ana Paula Heinz, que eu também faço meu dia a dia ali e compartilho no Facebook. Né? Então, é isso. Eu moro no Rio Grande do Sul. Não sei Então, o lúpus ele é uma doença que muitas vezes o diagnóstico errado ele pode trazer sequelas bem graves, né? Porque o lúpus das doenças reumáticas ela é a mais grave. O lúpus ele pode matar. Eu, por exemplo, que tenho artrite, por mais que o meu diagnóstico demore para ser feito, eu vou ter umas sequelas de articulações, mas não vai chegar a atacar meus órgãos e meus sistemas, né? Já o lúpus não, ele conforme vai passando o tempo e a pessoa sem o tratamento, ela vai piorando cada vez mais, né? Então, agora vamos ouvir um pouco a Elis Gandra falando, né, sobre o diagnóstico dela e o canal que ela tem, que é maravilhoso, ela dá muita dica que é muito importante também para a nossa autoestima, né, porque quando a gente tem um diagnóstico, a gente
meio que deixa isso por último, né? E a gente vive a doença, só a doença. Então, Elis, pode falar um pouquinho sobre você? Olá, pessoal. Então, teve um invasor aqui agora, que aparecer também. Então, eu sou Elis, eu sou de Belo Horizonte. Eu fui diagnosticada tem 2 anos, mas eu acredito que a minha história começou há 20 anos atrás, quando eu tinha apenas 12, que eu entrei na puberdade. Foi quando a minha vida começou a mudar em relação à dor. E aí eu comecei a sentir muita dor. Fui levada ao médico e ele me diagnosticou com reumatismo no sangue. Durante 3, 4 anos, eu tomava bezetacil mensalmente. Então, assim, um diagnóstico errado. A vida seguiu e as dores continuaram. Eu tratava com analgésico, achava que era estresse do trabalho. Sempre trabalhei no comércio, com vendas, muito estresse. Foi quando surgiu a primeira autoimune, que foi a doença celíaca. Eu sou intolerante ao glúten. Na época, eu perdi cerca de 12 a 15 quilos em um mês, com diarreia assim, muito intensa, dores, fraqueza, fadiga, desmaios e queda de cabelo. E aí eu acredito que o lúpus também estava em atividade. A gente sabe que doença autoimune atrai doença autoimune. E nessa época, depois de muito pesquisar, muitos médicos fecharam o diagnóstico para doença celíaca. A vida seguiu, eu continuei com a dieta, a doença celíaca não precisava de nenhuma medicação. Continuei a minha vida normal. Tive filha, minha filha vai ter 11 anos hoje. Só que há 3 anos atrás, a minha vida começou a mudar drasticamente. Eu passei por um período de estresse, casei, fui promovida no trabalho, e as dores, elas aumentaram, assim, de eu tomar analgésico a cada 2 horas para conseguir trabalhar. E sair do trabalho e ir para a emergência. Isso prorrogou por uns 6, 7 meses. Até que meu corpo chegou a uma exaustão, eu já não suportava mais tanta dor e fadiga. Eu procurei um reumatologista e aí a gente fechou o diagnóstico para hipotireoidismo, para o lúpus eritematoso sistêmico e para fibromialgia também. Então, assim, há 2 anos eu vivo com doença. Hoje eu tenho um canal no YouTube, a minha página do Instagram, onde eu falo das doenças, do meu dia a dia, e também encorajo as mulheres a se amarem, a se cuidarem acima de qualquer doença, acima de qualquer problema. Isso é muito importante, né? Como que eu cheguei ao ponto de compartilhar as informações e compartilhar um pouco da minha vida com a doença? Assim que eu tive o diagnóstico, há 10 anos atrás, eu fui pesquisar, como qualquer pessoa vai e pesquisa, né? A gente quer saber como que vai ser o nosso futuro, quer saber os sintomas, se realmente é aquilo, porque quando eu tive meu diagnóstico, eu não tinha nenhuma noção da doença. Eu achava que era uma coisa que eu ia tomar um remédio e que ia passar. Eu achava que aquilo ali, sabe? Parecia que eu estava vivendo um pesadelo, que eu ia acordar a qualquer momento, eu estava meio que entorpecida. E eu comecei a pesquisar, comecei a procurar. Na época, eu encontrei o Reumatoguia, que tinha bastante pessoas com... Era na época do Orkut, ainda não existia Facebook. Então, aí, lá eu via pessoas trocando experiências e falando da doença. Porque se a gente procura no Google a nossa doença, a gente vê, assim, pessoas inválidas, pessoas em cadeira de roda, toda deformada, né? E a gente se assusta. Então, eu comecei a procurar grupos, daí do Orkut pro Facebook. E aí foi onde eu comecei a interagir com as pessoas e comecei a buscar mais sobre a doença. E como quase não tinha informações, né, de pessoas, né, relatando como que vivia, o que fazia, aí eu decidi começar a compartilhar, até porque era uma forma de eu interagir com pessoas que passavam por aquele mesmo problema e que muitas vezes não se sentiam compreendidas, né? Então, o diagnóstico acho que de toda doença, né? No início ele é bem severo, ele vem assim, sabe, toma a nossa vida da gente, né? A gente fica só em função da doença, e até a gente ter um controle é uma coisa que a gente vai descendo ladeira abaixo sem freio, né? E os grupos de apoio e páginas, eles acabam fazendo o quê? Eles acabam dando meio que um conforto, a pessoa se identifica, né? Às vezes a gente publica alguma coisa
que até alguém estava em dúvida, acha que é só com ela que está acontecendo, e não, e ver que outras pessoas também passam por isso, né? Então eu acho muito importante. Na época eu achei que seria muito bom tanto para mim quanto para a pessoa que estivesse ali do outro lado também compartilhar. Tanto é que a minha página é compartilhando a R, né? Verdade. O que eu acho importante falar, assim, é a questão dos diagnósticos errados, né? Sim. Eu tava lendo um monte de anotação que eu tenho, que eu não tinha o diagnóstico de lúpus, né? Então, de 2006 a 2010, mas eu tenho todas as notas de alta guardadas desde aquela época. E aí nas notas tem tudo detalhadinho. E aí tem uma nota que diz que eu era para usar protetor solar porque eu era alérgica ao sol. Isso tratando para Crohn, sem saber de lúpus nem nada, né? E também outra coisa foi que eu fiz o uso da azatirina também para Crohn, e eu desenvolvi uma pancreatite aguda bem severa também, assim, então foi coisas que foi, eu tive herpes zoster também, foi horrível, foi uma das coisas mais horríveis que eu senti, né, além das tromboses, e isso da gente ter o diagnóstico errado, a gente fica mais perdida. Eu comecei com a minha página do lúpus depois que eu fechei o diagnóstico do lúpus, porque antes, realmente, eu tive quadro de depressão profunda, porque eu tive daí a patologia essa rara, né, que é a cistite intersticial, que é a cistite lúpica, que no caso, em 2012, quando a gente diagnosticou, era o número 79 no mundo a ter. E foi tudo muito louco, assim, porque eu precisava usar sonda, essa sonda vesical, e eu não tolerava nenhum tipo de sonda. A gente tentou a cirúrgica, tentou todas. A minha bexiga, ela estava com capacidade de 136 ml. Ela estava, o urologista da minha equipe botou no note para mim a imagem, ela estava minúscula, assim, toda trabeculada em volta. E era uma coisa que ninguém sabia na época, né? Isso de 2011 a 2012. E aí, então, entrou reumatologista para a equipe, foi quando a equipe que me tratava para Crohn disse, olha, tu não tem Crohn, eu fiz a cápsula endoscópica, que também, né, fechou dizendo que eu não tinha Crohn, e daí me encaminharam para esse reumato, só que daí já era tarde. Eu já tinha perdido praticamente a bexiga. E assim, foi muito, muito, muito louco, assim, porque eu entrei numa depressão muito, muito grande, porque eu tive doses de ataque de corticoide, eu inchei, eu não sei se Dani, tu deve lembrar, eu tenho fotos, eu tô deformada, assim, por causa das doses altas. E quando descobriram essa cistite, o urologista, ele queria fazer, ia ser a primeira cirurgia de implante de intestino na bexiga. Eles iam tirar um pedaço do meu intestino e botar na minha bexiga. Só que não podia porque eu tive citoplasmose no intestino. Era uma loucura em cima do outro. Aí meu reumato dizia assim, eu internada, né? E o reumato dizia, não dá, porque ela tem, o intestino já é doente. Como é que a gente vai fazer? Ela não vai resistir, ela não resiste à sonda, não vai passar a cirurgia. E o urologista dizendo, olha, cada dia mais é um dia menos, ela não vai conseguir. E eu me lembro que eu urrava de dor, assim, usando sonda, eu usava fralda e ainda saía urina. E eu não conseguia nem me mexer na cama. E aí, então, meu reumato deu a única opção, assim, que eu entrei de cabeça, que foi pegar e fazer a dose de ataque de corticoide por 3 meses. Foi quando eu assinei um termo dizendo que o urologista ele não acreditou. Ele não acreditou que o corticoide iria reverter toda a situação e eu não ia precisar de cirurgia, né? Porque daí eles iam ter que tirar o quê? Um pedaço de estômago para botar na bexiga. E isso nunca tinha sido feito aqui no Brasil naquela época. E o reumato achou que não ia dar certo, né? Então ele disse, não, me dá 3 meses que eu vou fazer dose de ataque de corticoide, toda aquela coisa de corticoide. E o urologista disse, bom, se vocês dois, né, se a paciente aceita, bom, eu estava a ponto de fazer qualquer coisa. Eu sei que ele me deu o termo, o consentimento, dizendo que eu sabia dos riscos e tal. Eu assinei aquele termo e disse, pelo amor de Deus, não tira essa sonda. Porque eles tiraram a sonda, foi a mesma coisa. Puxar assim, eu saí caminhando. E aí foi que começou meu tratamento. Então, eu digo que foi esse meu início de 2012 a 2013 foi a pior fase da minha vida, que foi a fase de tratar a cistite. E eu consegui reverter o quadro em 3 meses.
Em um mês com a dose, eu tomava um remédio específico para a bexiga e a dose de corticoide altíssima, que acho que ultrapassava 100 mg. Em um mês, ela foi de 136 para 296. Aí eu voltava para o hospital e fazia aquele exame da bexiga. Uhum. Ela já tinha, daí no segundo mês, ela tinha dobrado de tamanho. O urologista já ficou tipo, oi, como? E no terceiro mês eu fui fazer, e eu sei que eu estava começando a fazer o exame, ele pegou o telefone, ligou para o meu reumato e disse, olha, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se é fé, eu não sei se é milagre, eu não sei se é medicação, eu só sei que a bexiga dela voltou ao normal. Bom, eu comecei a chorar ali no momento, ele disse, eu nem vou continuar o exame, porque era muito invasivo o exame, porque ela tá normal, a bexiga dela. E aí, maravilha, né? Até hoje, o meu reumato, assim, ele olha para mim e diz, Ana, eu acredito que foi, porque até então a gente não reza, a gente não tem fé, a gente não tem esse costume, né? Mas a gente tá com alguma coisa muito grave que a gente, né, não precisa ter religião, é acreditar em Deus e ter fé. A gente se agarra nisso, foi o que eu fiz naquela época, sim, claro, agora eu continuo fazendo, mas eu acredito que foi isso, sabe, que me salvou. E também depois para seguir todas as etapas e cirurgias que eu tive que passar para tirar vários, já tirei órgãos, já tive que... muita coisa. Eu vou parar de falar, porque senão vocês não falam. Sim. Mas essa questão do tratamento errado é muito ruim, porque, né, eu penso que se eu tivesse sido diagnosticada com lúpus em 2006, 2007, eu teria poupado muita coisa, sabe, de mim, assim, inclusive até meus órgãos estariam normais agora, né, e tá tudo diferente, né. Quer falar um pouco, Elis? Essa questão do diagnóstico é bem complicado mesmo, porque eu vivi, não, acho que nem um terço do que você viveu, porque eu falo que eu tenho sorte, eu tomando um pouco diferente. Corticoide me emagrece, para começar. Eu entrei em remissão em 3 meses a doença ela entrou em remissão, só que isso não significou nada. As dores, elas continuaram, a fadiga continuou, e eu já usei a gatioprina, eu já testei tanto remédio que, assim, eu já perdi a conta. Então, assim, até chegar nesse nível que eu estou hoje, começando a controlar a doença, começando a ter uma qualidade de vida melhor, eu ralei muito, eu faço uso de muito biológico, tive que entrar na justiça, porque é um medicamento muito caro, e ainda assim tem efeito colateral. Eu perdi o olfato por causa do lúpus, eu não sinto cheiro quase nenhum, e isso afeta meu paladar também. Então, a minha luta hoje é com o apetite e com as dores da fibra, né? E agora, em quarentena, sem atividade física, ficando muito em casa, vocês já sabem como é que é, né? A ansiedade toma conta. Uma coisa do corticoide é que ele é uma relação de amor e ódio, né? Porque eu lembro que no início do meu diagnóstico, quando comecei a tomar o corticoide e minhas dores pararam, porque eu comecei com altas doses também, nossa, aquilo para mim era o céu, era assim a sétima maravilha. Só que ele tem efeitos colaterais. Eu tenho uma tia que ela também tem artrite reumatoide e o efeito do corticoide nela é igual ao teu, Elis. Ele, tipo, ela emagrece, ela seca. O meu já não, o meu é o contrário. Então, o médico receitou na época, acho que 40 miligramas, e como eu vi que eu melhorava com aquilo, eu ia lá e tomava por conta própria. Isso é um perigo que muita gente faz, né? Que não se forma. Verdade. No início, só te cortando rapidinho, de corticoide, eu já tinha um contato com corticoide por conta da doença celíaca. Uhum. Então, algumas das vezes, igual quando eu tive herpes no rosto inteiro, eu tive que fazer uso de corticoide. E a minha gastro, ela corria de corticoide. Então, eu já tinha isso no meu pensamento, corticoide não é legal. Quando eu fui para uma reumato, uma primeira reumato, que ela me passou 60 miligramas, e eu tinha acabado de fechar, eu tinha quase de fechar o diagnóstico, eu assustei, e aí eu procurei outro, e o meu reumato, ele conseguiu controlar com 10 miligramas apenas. Eu fiquei 1 ano em 10 miligramas e 1 ano em 5 miligramas. Eu nunca precisei tomar outras doses, mas é o que você falou, as dores, elas continuavam, né? Quanto maior o uso do corticoide, menos dor você tem. Sim, e aí, assim, o que aconteceu, né?
Eu tomava muito corticoide, e aí eu comecei a tomar mais do que o médico receitou. E teve um momento que eu tava com meu rosto tão deformado que eu não me reconhecia no espelho. Um dia eu me olhei no espelho e eu não me reconheci. Foi assim a coisa mais louca que aconteceu na minha vida com a doença, porque eu tive que ir num psiquiatra por causa disso. Tive que fazer tratamento porque eu não reconhecia aquela pessoa. Era como se eu tivesse feito um transplante de rosto e eu não reconhecia quem eu era. Era assim, ó, uma coisa assim alucinante. Eu acho que todas nós passamos por um pouco de perda de cabelo, peso, engorda, emagrece. Esse lado da autoestima é bem pesado. Eu Sim. acho que a maioria tem que fazer um tratamento, acho que todas, como psiquiatra e psicólogo, acho que é fundamental. Sim, é importante. E tem muita gente que como é que se resiste, né? Porque acha que, eu não sou louca eu tenho dor, eu não sou louca para tratar com um psiquiatra ou um psicólogo, mas é importante. Então, eu fiz um tratamento por um tempo, né? Aí o meu médico, quando descobriu que eu tava usando corticoide, ele quis me matar. Ele assim, meu Deus, tu é louca, não faz isso. E aí eu tive que fazer todo um desmame, passar por um processo do corpo, né, pedindo corticoide, e eu tendo que resistir, daí volta as dores, né? Então, eu vejo que nos grupos e até na página, quando eu comecei, muita gente era resistente ao tratamento e ao corticoide, né? Mas é como a Ana falou, é um dia mais, é um dia menos, né? Quanto mais a gente resiste ao tratamento, pior vai ficando, porque as sequelas, elas vão ali, a doença não para nossa teimosia, né? Então, é bem complicado. Então, por isso que assim, a nosso papel como blogueira, muitas vezes, é conscientizar o paciente disso, né? A gente mostrar, nós estamos bem, mas não é porque a gente não faz nada, é porque a gente segue o tratamento, né? Exatamente. Eu saí de 14 comprimidos para 2. Então, assim, há um ano atrás eram 14 comprimidos diários. Eu vivi a abstinência de cada um deles, né? Eu fui tirando e a abstinência vem. Mas é muito gratificante você batalhar pela sua saúde, incentivar outras pessoas a fazerem isso e a mostrar que é possível. Sim, é possível viver feliz com lúpus, com artrite, com doença de Crohn, doença celíaca. Eu sou totalmente dependente do corticoide, né? Porque eu digo que foi também, tudo é culpa desse tratamento errado que eu fiz por anos. Aquela época que eu tratava para Crohn, as doses de corticoide eram altas, né? Me davam e eu tomava. E a gente tentou, quando eu comecei com reumato, a gente tentou fazer o desmame de corticoide. Eu sei que eu comecei com a azatioprina, aí eu tive a pancreatite aguda, aí a gente tentou o micofenolato, aí eu tive leucopenia severa e a linfocitopenia também, que eu tenho até hoje. Meus exames nunca mais voltaram ao normal. Eu tenho níveis muito baixos de complementos, tanto complementos, a leucopenia, a linfopenia e os complementos C4, C3, anemia. E agora, então, eu mantenho uma dose de manutenção de corticoide de 5 miligramas contínuo e faço a infusão do Benlysta, né, que eu faço desde 2014. Eu até botei o catéter, né, tem o catéter para fazer a infusão, porque não tem mais veia, né, muito desgaste. E eu não consigo ficar sem o corticoide. Baixa de 5 miligramas, eu começo a ter dores horríveis. Eu nunca entrei, o meu lúpus nunca entrou em remissão, desde que eu descobri como lúpus, né? A gente está sempre achando, infelizmente, sempre acha algum problema. Já tive que fazer esterectomia, tirar meu útero. Eu sei o costume de Deus, eu tenho que carregar minha mãe junto, porque ela é minha malinha e minha agenda, porque eu não lembro. Eu fiz tanto procedimento cirúrgico que eu fico, às vezes, ela tá falando, a gente tá falando com o médico, daí eu fico olhando pra cara do médico, pensando, e a mãe começa, porque ela fez isso, ela fez aquilo, ela tirou isso, tirou aquilo. E aí todo mundo me diz, ano passado eu tirei a vesícula, tirar a vesícula. E daí, no meu caso, tudo é muito complicado pela trajetória toda, aí é bloco cirúrgico, eu já tô resistente à anestesia geral, então é muita coisa. Morfina, para mim, é paracetamol, né? O meu corpo ele está muito já acostumado com essas medicações. Hoje eu faço uso de 20 medicamentos ainda, sabe? E ainda controlando, tirando o que dá para tirar.
porém, é os órgãos afetados, né? No meu caso, é os órgãos afetados que necessitam da medicação, tipo a macrolidina, que é um antibiótico para infecção urinária. Eu tenho que tomar contínuo por causa da função que deu com a cistite lúpica. Eu tomo Bactrim, 3 vezes por semana, o Bactrim S também, que é um remédio que se toma para é um anti-inflamatório, não, um anti-Bactrim é que a gente toma... É antibactericida, né? Não é? Eu tomo também contínuo, né, por causa do corticoide, o corpo fica mais vulnerável, né, para evitar infecções. Sim. E aí agora, então, com essa função de pandemia, a gente fica mais assim, apreensivo, né? Porque tu fica pensando, meu Deus, como é que tá a minha imunidade? Ela tá sempre, as plaquetas são baixas, sabe? É tudo muito, muito, muito estranho. E ao mesmo tempo tem aquilo de tu tem que ter autoestima também para te manter firme e forte, né? Porque se tu tem uma página, tu tem um blog, tu tem um canal, teve uma época em que me pediram para, quando começou essa coisa do Instagram, que teve umas pessoas que vieram e me disseram, Ana, tu tem que pegar e fazer o teu Instagram pessoal e o Instagram do Lu. E aquilo mexeu comigo. Eu faço tratamento psiquiátrico e psicólogo desde 2006, né? Que foi uma condição que foi colocada pelos médicos pelo trauma que eu passei, né? Eu trabalhava, estudava, fazia faculdade, né? Morava sozinha em outra cidade e da noite pro dia eu perdi tudo isso. Então, minha cabeça meio que... Hoje eu sou totalmente dependente da minha mãe para tudo, né? E essa questão de ir atrás de justiça por causa do medicamento, do biológico, é tudo ela que faz. Porque já, como eu falei para ti, Dayana, a questão da memória, né? A memória está muito afetada. Às vezes eu estou falando contigo aqui e eu fico parada do que eu estava falando. E essa parte daí de falar, tu tem que dividir. E aquilo mexeu comigo, sabe? Fiquei pensando, como é que eu vou fazer, né? Criar 2 Instagram, um com a Ana, o que eles querem? Uma Ana bonitinha, com rostinho bonito, sem ter a cara de doente, que é aquela coisa que a gente trabalha muito hoje em dia. Sim. E o outro Instagram do Lupus, que querem ver a Ana lá, o quê? Morrendo de dor, abatida, tomando remédio e tal e tal. Eu fiz isso. Então, é bem complicado. É bem complicado. É um ponto, assim, que até... porque, assim, a gente é o que a gente é, né? Claro, a gente tem que ter a nossa autoestima, né? Se arrumar, se maquiar, procurar, né? Tá sempre interagindo com outras pessoas, ter uma vida normal, é o que todo mundo quer, né? A gente não tá doente porque a gente quer, né? A gente quer viver o mais próximo da normalidade. Tem um vídeo que eu achei muito sensacional, que a Elis fez, sobre rótulos, né? Que a gente tem que ser, porque ela é isso, aquilo, que é um vídeo que eu vou deixar passando aqui, vou colocar, né, quando esse vídeo for no ar, da pessoa que ela tem que ser como as pessoas querem, né? E não como a pessoa é. Sim. Então, é uma coisa complicada. A doença, ela acompanha a gente. Não tem como a gente, tipo, viver 2 vidas porque as pessoas querem, não tô cansada de ver aquela Ana. Não, aquela Ana é aquela Ana, né? A Elis é a Elis, ela tem a forma dela de viver e de trabalhar, né, a doença dela. Eu tenho uma forma. Então, é até importante as pessoas verem o teu caso, Ana, porque, assim, na época, né, o teu diagnóstico errado gerou toda essa bola de fogo que é hoje, né, todas essas sequelas. Hoje em dia, né, que a gente até pode ver, a Elis tem 2 anos, né, de diagnóstico. Sim, 2 anos. Ela já tem uma outra qualidade de vida, porque o acesso hoje à internet, o acesso hoje à informação é muito melhor do que antes. Então, as pessoas, elas têm um sintoma, elas já estão atentas ali na internet, elas mesmas já debatem com os médicos, que era uma coisa que antigamente... Eu fui com o meu médico e virei para ele e falei, aí ele, oi? Como assim? Eu botar ali exames, os sintomas, eu já tinha entrado nos grupos de ajuda do Facebook, e eu falei, gente, é isso aqui.
não descobriram ainda, é isso que eu tenho, deixa eu levar para o médico. Sim. Desse jeito. E antigamente não era assim. Antigamente o médico falava, é isso, e mesmo tu achando e sentindo que não era, tu tinha que acatar, porque tu não tinha uma referência. Hoje em dia, tu vê um sintoma, tu vai perguntar na página, né? Na página de uma pessoa que já tem, a pessoa vai compartilhar, as outras pessoas vão compartilhar, né? E antigamente não era isso. Então é uma coisa que hoje em dia as pessoas têm essa informação a mais. E eu acho que o conhecimento sobre a doença melhorou muito também, né? Sim. Apesar que as medicações elas são usadas há muitas décadas, como cloroquina. Mas surgiu belíssimo no biológico, eles entenderam que o uso do corticoide não deve ser tão alto. Eu acho que a tendência é melhorar, sim. Eu acho que agora a gente só tem que ser mais reconhecido. Sim. E a nossa função é essa, né? Eu não sabia em 2012, quando eu me lembro que eu entrei no consultório a primeira vez com o meu reumato, que graças a Deus é ele desde o início, ele me olhou e ele disse, tu tem lúpus. Eu olhei pra cara dele e disse, o que é lúpus? Nunca ouvi falar, eu sei que fiquei muito braba com ele, porque eu sentei e daí ele começou, eu já vindo de anos, né, de tratamento de alguma doença, ele olhou para mim, tu tem lúpus. Daí ele fez as tal das perguntas, aquelas perguntas que eles fazem, que são, não sei quantas são, 12 perguntas, eu acho. 12. E aí eu sei que eu fui respondendo aquilo e tudo dava positivo e eu tava com a asa de borboleta aqui, que eu não sabia até então, não sabia nem que era, né? Aí ele começou, porque tu tem o racho malar, porque tu tem, daí ele olhou as juntas dos dedos, aí porque tu tem ai meu Deus, a altralgia, coisa assim, eu sei que eu tinha muito assim, a rigidez das mãos. Sim. Eu tenho isso. Ele fez o teste da cutícula. Eu sei que ele me revirou na vez, me deu mais de 60 exames e eu fiquei muito brava com ele, porque eu disse, eu saí do consultório e disse, mãe, como é que ele olhou para minha cara e disse que eu tenho lúpus? O que é lúpus? Né? E aí foi o que? Em 2012, 2013, que daí eu comecei, que nem com a Dayana, eu comecei a procurar páginas em Facebook e tal, para ter um suporte, para alguém me ajudar e me dar uma luz. E é o que acontece hoje em dia, né? Hoje em dia, a gente, como influenciadora, que já tem há anos isso, já sabe, tu é a luz de muita gente. Então, eu costumo receber muita pergunta, assim, só que às vezes tem perguntas em que a gente não pode responder, né? No lúpus, cada caso é um caso, né? O meu caso é um, da Elisa é outro, bem diferente. E tem gente que acha que não, que o que eu tenho, a medicação que eu tomo, eu posso dizer, pode tomar tal remédio. Né? E isso é válido também para gente que tem páginas, para a gente deixar bem claro, né? Claro, que tem que procurar um reumatologista, não adianta, cada caso é um caso. Mas é nessa parte que a gente pode ajudar também, porque vem muita gente desinformada, muita gente perdida, apavorada, querendo até, né, morrer, tirar a vida, porque não aguenta as dores, porque não tem um reconhecimento, como a Elis falou, porque a gente ainda não é tão vista ainda com as nossas doenças, né? Pelo governo. Eu sei que eu tenho amigas de outros países que falam, nossa, poxa, como o Brasil é precário, atrasado, né? Atrasado. E isso é o bom da gente ter as nossas páginas. E aí, voltando àquilo que eu falei, eu tive que fazer um tratamento psicológico aquela vez que me pediram para eu separar as Anas, porque aquilo mexeu muito comigo, sabe? Eu fiquei pensando, poxa, as pessoas não me aceitam como eu sou. Eu não trabalho, eu sou formada em História, mas eu não trabalho, né, eu tive meus contratos daí, porque minha vida praticamente é viver, e como meu tratamento eu faço em Porto Alegre, dá 200 quilômetros da minha cidade, então eu acabava saindo muito. Então hoje eu vivo para a doença, né, mas porque eu necessito fazer esse cuidado. E aí, então, eu sei que eu fui fazer, quando me pediram, eu fui fazer uma entrevista para fazer para influencer mesmo de uma loja de roupa. E aí eu sei que eu comentei com a dona da loja, eu disse, olha, eu tenho lúpus, né? Ela já me conhecia de muito tempo. E eu sou assim,
hoje eu tô bem, tô ótima, tô aqui, tô maquiada, tô linda, posso fazer tudo que tu quiser, posso mostrar as roupas, fazer vídeo, tudo, mas eu não sei como eu vou estar amanhã. E é isso aí. E o meu Instagram é esse. Se tu quiser, vai ter que ser assim, porque eu não sou duas pessoas. Aí eu sei que ela me deu uma baita de uma força, assim, sabe? Numa reunião com toda a equipe da loja, ela me apresentou e ela disse, olha, gente, a Ana tem lupus, né? Daí ela colocou tudo isso que eu coloquei, sabe? Que hoje eu tô bem, eu tô legal, tô bonita, tô faceira, mas amanhã eu posso estar que nem saio da cama. E é normal e tá tudo bem, sabe? Sim. Tá bem, porque Eu acho que é gente. muito importante quando a gente se aceita como doente também. Eu acho que mudou muito na minha vida também nesses últimos meses foi entender a minha condição. Porque eu também vivo isso. Tem dia que eu tô linda, tô gravando, tô feliz, tô sorrindo. E tem dia que eu tô no stories, só que eu não consigo nem falar. E eu já fui muito questionada a respeito disso. Para eu ter o meu Instagram de beleza e falar da doença em outra. E essa sou eu por inteiro. Eu sou assim. E nossa realidade, a gente tem que se aceitar. E as pessoas têm que entender que é. Sim. E é isso que motiva, eu acho, outras pessoas também. Porque daí, tipo, quem tem um diagnóstico, recém-formado de diagnóstico, tá lá, tá, ai, não quero mais viver, não quero mais me arrumar, não quero mais sair, ai, eu tô com dor, não sei o que, não sei o que. Vai lá e olha, tipo, o teu Instagram, ele é colorido, é cheio de vida, de vídeos, assim, sabe? E é isso aí, tem isso e tem também os dias ruins, e as pessoas podem ver que é possível. É possível tu ter, ainda mais hoje em dia, que tem muito mais informação, é possível tu ter uma doença e tu levar uma vida normal, sabe? Eu acho que é esse o nosso papel hoje em dia, né, como influenciadora. Sim. Sim, claro, e é uma coisa que a gente não tem como mudar, né? Então, o nosso papel é mostrar que sim, a doença tá ali, mas a gente também tá ali, a gente não é só a doença, né? Então, é importante compartilhar momentos ruins, momentos bons, né? Vai ter vezes que a gente não vai estar bem, né? Como ontem a Elis não estava bem, né? Também. Outro dia tu também não estava bem, outro dia eu também não estava bem, já passei, né? Por muita coisa. Então isso é coisas que fazem parte da nossa essência, né? O que a gente tenta passar é que tá tudo bem, né? Mas a gente também tem que ter cuidado, né? Se a gente não se cuidar, tudo pode piorar. Então, cada pessoa, como a Ana falou, cada pessoa ela é única. O diagnóstico é um só, a doença ela tem o mesmo nome, mas para cada pessoa vai funcionar diferente. Cada pessoa tem um corpo, cada pessoa tem um hábito, né? Então, cada pessoa tem a sua história. Então, cada um vai mostrar a sua jornada de paciente conforme aconteceu na sua vida, né? A Ana tem uma jornada mais difícil, a Elis, que está começando a jornada dela agora, né, também passou por um momento difícil, e eu acho que também a Elis, como ela tem fibromialgia, a fibromialgia ela é uma doença que, para mim, ela é uma doença muito marginalizada, porque ela não aparece em exame, também tu não vê ela, né? Para chamar de louco. Vai por socorro e você não tem nada. Eu falo com meu marido, se Deus virasse para mim e falasse, você tem direito a uma cura, lúpus ou fibro? Fibro, sem dúvidas. O lúpus é algo que você consegue lidar, você consegue tratar, você consegue controlar. A fibro não. A fibro é uma bruxa na sua vida e ela aparece na hora que ela quer. É bem complicado. E, assim, essa questão é muito recente, mas, assim, eu tive que viver uma mudança brusca de vida. A Elis, de 2 anos atrás, trabalhava 14 horas por dia no shopping, saía do shopping, ia para balada, chegava em casa, lavava, passava, cozinhava, me dava de filho. Hoje... Isso era eu em 2005 para 2006. É a mesma coisa. Só que eu não tive filho, né? E agora também não posso ter. Mas é bem isso. Hoje não tem mais como fazer isso. Como é que vai trabalhar? Vai cuidar dele, fazer comida, limpar a casa, trabalhar 14 horas? Não. É muito complicado. É interessante. Mas a gente aceitar essa condição, eu acho que é muito importante.
Eu me cobrava muito por não conseguir acordar antes do meio-dia, porque eu durmo 5 da manhã, todos os dias. Então, assim, meu marido fala comigo, você não precisa levantar cedo, você cumpre porque você tem que cumprir, não, você cuidar, é a sua rotina, é a sua realidade de hoje. Você não quer isso, você quer ter um sono normal, mas é assim, então, então assim, Sim. a gente não é. Tem uma coisa que quando eu comecei a me tratar com psiquiatra, né? Eu tinha muito problema com toque, assim, limpeza. Eu tinha que estar sempre tudo assim, perfeito, maravilhoso. E eu com artrite, sem poder fazer as coisas, eu fazia mesmo me arrastando. E aí uma vez o médico falou para mim, olha, Daiane, assim, a louça tá ali, sabe? Ela não vai quebrar. A hora que puder lavar, você vai lavar e vai ficar tudo bem. Agora, se tu ficar magoando, machucando a tua articulação, te forçando, a tua articulação vai se deteriorar, você vai perder movimento e você não vai conseguir recuperar. A louça pode ficar para depois, entendeu? É uma coisa que dá para ser consertado. Agora, a articulação não dá para consertar. Então, tu nunca mais vai recuperar ela, né? E aí foi uma coisa que, tipo, ficou na minha cabeça essa mensagem e eu fiquei, não, tudo bem, então, né? Se a roupa tá ali, uma hora alguém coloca para lavar, ou depois eu vou lá com calma, a casa eu vou limpando, né? A gente vai limpando peça por peça, não precisa fazer o faxinão uma vez só. Sim. A gente aprende a lidar com os nossos limites, né? Antes eu faxinava a casa toda, hoje eu vou lavar um banheiro. Sim. Mas, sim. E é isso, pronto, é a cota do dia, né? E vai fazendo assim. Então, também é importante o paciente também ver isso, que ele não precisa ser perfeito. Ninguém é perfeito nem normal, imagina com uma doença, né? Então, tem pessoas que, claro, moram sozinhas, é mais complicado, né? Tem pessoas que têm uma ajuda muito grande, como a Ana tem a mãe dela, eu tenho a minha irmã que mora comigo, meu marido que me apoia, me ajuda, né? Como podem, a Elis também tem o marido, tem pessoas que são sozinhas, infelizmente, né? Mas é uma coisa que, mesmo você morando sozinho, você pode aos poucos adaptando a sua casa e fazendo as coisas no seu tempo, né? Não vai. Uma louça lavada não vai mudar em nada na tua vida, né? Agora. Eu acho que está aí a parte de ser reconhecido pelo governo da fibromialgia, da artrite, do lúpus serem consideradas doenças incapacitantes para que as pessoas possam não precisar trabalhar, porque a nossa rotina e o nosso dia a dia, infelizmente ou felizmente, Deus sabe de todas as coisas, é muito instável. Como a Ana falou, hoje eu estou bem, amanhã eu estou. Então, como que você trabalha? É bem complicado. Eu, assim, quando eu fiquei 5 anos na perícia, né, do INSS, e quando eu tive a minha remissão, eu perdi o benefício, e aí eu fiquei naquela, né, eu tô em remissão, mas, né, mesmo em remissão tem dias que a gente não tá bem. Então eu fui procurar, né, o que eu posso fazer, porque o INSS não vai me aceitar mais, e ficar brigando ali, se desgastando, também não vai adiantar. Então, eu procurei na lei, né, que ampara pessoas com deficiência, e não só com deficiência, porque deficiência não é cadeirante. As pessoas acham, a pessoa é deficiente, não anda. Não é só isso, né? Então, para a gente está na lei de mobilidade reduzida, né, e hoje eu trabalho como nessa cota de PCD. Então, a minha empresa sabe que eu tenho um tratamento que eu tenho que fazer, que eu tenho que me ausentar uma vez por mês, que pode ser que eu não esteja bem algum dia, que não produza tanto quanto eu deveria, né? Eu tenho que ter adaptações no meu computador, na minha mesa de trabalho. Então, coisas que a gente vai conquistando e também que a gente repassa para as pessoas, né? Tem pessoas que realmente não conseguem, não podem trabalhar, não tem condições. Mas, né, também não é só isso. Né? Hoje em dia, as leis é bem complicado justamente pela questão de que a doença não é visível, né? Se tu não tem a mão deformada, se tu não tá numa cadeira de rodas, se tu não tá usando uma sonda, tu é normal, né? Verdade. Inclusive, no INSS, muitas pessoas
Inclusive, eu fiz até um vídeo, né? Como que eu sobrevivi ao INSS. Porque, assim, se tu vai no INSS fazer uma perícia e tu tá bem vestido, meu Deus, tu não tem nenhuma doença. Né? Como se isso fosse relevante. Agora, muita gente fala, vai toda desleixada, vai descabelada, vai não sei o que é aprovada. É isso que é uma coisa que fica incompreensível, né? Porque o que a aparência tem a ver, né? É triste. Olha o que aconteceu comigo falando nisso. Eu consegui me formar em História, porque quando, em 2006, eu estava na metade do curso, né? Eu parei um semestre, porque eu fiquei em UTI, fiquei em coma, né? Todo o início aquele ruim, parei. Depois eu voltei, terminei em 2008, me formei em História. O que aconteceu? Eu fiz estágio, porque naquela época, como eu tratava para Crohn, eu até esqueci de falar, o meu tratamento era o quê? Era ir para o hospital fazer na veia Buscopan e Plasil. Tinha crises de dor assim, ó, horríveis, eu ia para o hospital fazer Buscopan e Plasil, voltava para casa. E assim eu fiquei por anos. Então eu fiz os estágios, eu consegui dar aula, acho que 1 ano, né? E foi chegando o auge do auge foi quando eu levei um soco. Era uma turma de 5ª série. E eu fui separar uma briga de crianças, que no caso são quase do meu tamanho, né, hoje em dia, e eu levei um soco. E aquilo me abalou de uma maneira que o meu médico disse, parou pra ti, né? Tu não pode dar aula, isso tá acabando contigo, eu tava muito desgastada, eu sei que eu ia pro interior, dava aula no interior, dava aula aqui na cidade e tal, eu fiquei um tempinho assim, daí, não, então eu vou tentar o auxílio-doença, né, porque tem laudos, milhões de laudos e tal. O auxílio-doença, eu acho que eu resolvi tentar depois do diagnóstico do lúpus. Não, tá, voltando então. Eu fiz isso, me formei, dei aula, fiz estágio, tá, tudo tranquilo, tudo de boa. Aí, depois veio os problemas do início da descoberta do lúpus e tal, daí eu resolvi entrar com o advogado para fazer, né, então, as perícias para conseguir o auxílio, né, porque eu não sabia que isso existia, que podia, não sei o que. Fiz. É interessante que em todas as minhas perícias, acho que eu fiz 6 ou 7, todas os médicos peritos vão fazer cabeça, né? Dizer, essa médica de hoje, ela é terrível. Não vai conseguir. Eu ia lá do jeito que eu estava, todos os médicos em todas as minhas perícias me aposentavam na hora. E eu saía faceira, né? Chegava lá no INSS e trancava. Eu passei, acho que 2 anos fazendo isso, tentando. E o desgaste emocional. Eu ia dizer agora, é mais um desgaste também, né, que a pessoa tem que ter. Eu na minha última perícia, que eu entrei com recurso, há quase 1 ano atrás, que o médico não olhou para mim, ele só olhou para os papéis, me liberou em 5 minutos, eu desisti. Eu estou na Justiça Federal, mas também é lento, né? É muito complicado, gente, é muito complicado, é muito humilhante. A gente passar por esse tipo de coisa é muito humilhante. Você tem que provar que você está doente, que você precisa daquilo. É muito... Sim, o médico está ali atestando que você tem uma doença, que ela é grave. Tá o médico ali, o exame, tudo comprovando, e mesmo assim, eu também não compreendo por que isso acontece, né? Mas... Eu não consegui auxílio nem aposentadoria, porque o que eles alegam? Como eu entrei com um pedido em 2012, eles alegam que eu já era doente antes disso e eu trabalhava, eu fazia faculdade, então como é que eu estava agindo de má fé? E aquilo foi assim uma coisa tão louca, tão desgastante, que eu acabei deixando. E aí, acho que ano retrasado, meu irmão disse, olha, Ana, vamos pegar uma advogada, né, especializada nisso, e vamos tentar, porque tem tudo, eu tenho laudos, imagina, eu já perdi todos os órgãos, já no corpo, não tem mais nada. Vamos lá, que tu consegue pra eu ter pelo menos, né? Porque tu perde a tua dignidade. Tipo, eu dependo da minha mãe pra tudo, sabe? Meu pai faleceu e tudo, então eu e minha mãe, assim. E eu dependo do meu esposo também. Igual você está falando, há 2 anos atrás eu tinha a minha independência. Hoje, para tudo, eu preciso do meu marido. Tudo. E aí eu fui nessa advogada que era especializada, ela olhou todos os papéis, tudo lá de 2006 até, né, todas as perícias, tudo, e ela disse, infelizmente, tu não vai conseguir.
não vai conseguir porque tá ali, ó, antes de... se tu tivesse descoberto o lúpus em 2006 e feito todo o tratamento, conseguiria certa aposentadoria, nem era auxílio, direto aposentada. Mas como tu tem essas coisas, esses laudos do INSS, eles são, cara, é muito frustrante. O Brasil é frustrante, assim, nessa parte, porque tu tá ali e tu diz, poxa vida, eu não tenho como, tá aqui os milhares de laudos, o médico tá dizendo, tá alegando que é risco de vida, que, né, como é que eu não tenho jeito? Não, tu não tem, não adianta, eu não vou entrar com recurso, pode procurar outro advogado, tu não vai conseguir, porque é assim, aqui no Brasil isso é assim. Sabe, aquilo, então, isso agora para mim é uma página assim, ó, é um livro fechado, eu não, né, eu vou levando a vida sim, né, graças a Deus eu tenho a mãe, e eu sou dependente dela. Se ela vir a falecer antes de mim, eu vou ficar recebendo uma parte do salário dela e vai ser assim a minha vida, né? É bem complicado. Por isso que o nosso papel é bastante importante de conscientizar as pessoas e mostrar que a falta do tratamento, não se cuidar, não buscar, né, conhecer o seu corpo e ficar atento aos seus sintomas, é uma coisa que a longo prazo a pessoa pode sofrer, né? Pode ter complicações que vai deixar a pessoa dependente. Mas assim, meninas, vamos encerrar, que a gente já está bastante tempo conversando, e eu só queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está iniciando o diagnóstico agora, ou que está buscando, né, o seu diagnóstico, né, o que as pessoas podem esperar, né, o que elas devem, assim, ter em mente, né. Eu vou começar por mim, assim, para quem está começando hoje, né, ou está buscando seu diagnóstico, sempre o médico ele tem que ser o seu amigo, né? E você sempre buscar informação com ele e sempre procurar saber, né, da sua doença, o medicamento que você está tomando, o acompanhamento que você tem que fazer, né? Por exemplo, a cloroquina, que está famosíssima agora, né? Era um medicamento que ninguém dava bola e está famosíssimo agora. É um medicamento que, para nós, quem utiliza tem que estar fazendo acompanhamento oftalmológico, tem que estar fazendo acompanhamento pulmonar, né? E cardíaco, porque ela é um medicamento ela é um medicamento que é eficaz, né, para as doenças reumáticas, mas que precisa de muito cuidado, né? Ela é, assim, uma coisa que tem que ser muito bem cuidada. Então, sempre buscar saber, estou tomando esse remédio, perguntar para o médico quais os cuidados que eu tenho que ter, né? Então, tá sempre buscando se atualizar, né? E não deixar a doença tomar conta da sua vida, né? Você tem que continuar fazendo as coisas que você faz, mas de forma adaptada. Não vai ser a mesma coisa que antes, mas também não é o fim da sua vida, né? Verdade. Vou deixar a Elis falar, que eu estou procurando aqui uma mensagem que eu tenho pastas. Eu tenho pastas e eu estou procurando uma mensagem legal aqui que eu escrevi, mas não estou achando. Então eu deixo para a Elis falar aí. Olha, eu acho que a mensagem principal que a gente tem que deixar para essa galera aí, que foi recém-diagnosticada, é para ter paciência e resiliência, porque você vai se recuperar, isso é um fato. Só que você tem que se adaptar e se aceitar como doente autoimune e entender que a doença não vai regar a sua vida, né? Ela não vai tomar conta da sua vida, mas que ela faz parte da sua vida e tem que ser olhada com atenção, tendo acompanhamento certinho, como você disse, ser amiga, né, do seu médico. Eu tenho o WhatsApp do meu médico, meu reumatologista é fantástico, eu consigo conversar com ele sempre. Tudo, gente. Se você vai a uma emergência, você tem que saber o que pode tomar, o que não pode. Então, por isso que é legal ser amigo do teu mato. E com o tempo você vai se adaptando, vai ficando familiarizado de remédio, de medicação, de exame, e fica craque igual a gente, e consegue levar isso com pouco e com leveza. Essa é a minha verdade. Força que tem. Isso de ter o contato com o médico, ter amizade com o médico, eu também tenho, assim, sabe? Às vezes era madrugada e eu tava lá, sabe? Ele sempre foi muito, muito atencioso comigo. Ele, né, sempre diz qualquer coisa que precisa, me liga, não tem hora, não tem dia. Se eu tô em emergência, se eu tô passando mal, tipo, eu passo mal agora, eu nem vou para o hospital aqui da minha cidade, porque não tem recurso. Então, vou para Porto Alegre.
Então, tu ter um contato com o teu médico é uma coisa muito importante. Outra coisa também que eu acho importante a gente deixar assim frisada é que aceite a sua doença. Tem muita gente que não aceita, tem o diagnóstico, fecha o diagnóstico e vive num casulo. Eu sei que tem aquela fase da negação, tem textos lá no meu Instagram sobre isso, vários textos que tem a fase da negação, mas passa essa fase e encara a doença, encara a vida, porque a gente está aí para viver. E eu vou ler aqui então um pedacinho de um negócio que eu escrevi, que foi da minha formatura em 2008, que eu tive o título foi Um Sonho de Cinderela, porque, como eu disse, eu passei por todas aquelas coisas, né? Eu era saudável, eu era uma menina que eu morava em outra cidade, eu tinha uma vida perfeita, eu tinha tudo, né? E da noite pro dia tudo se transformou e eu virei a gata borralheira, né? Então a minha formatura, entre tudo que aconteceu, a minha formatura para mim foi um sonho que eu consegui realizar. E eu escrevi uma parte assim que diz assim, ó: ao recordar todos esses momentos, difíceis ou felizes, tenho em mente que se uma história chegou ao final, uma outra se inicia. Eu sei que entre as leis que regem a vida, a que mais se evidencia na minha estreita visão terrena é a lei da imprevisibilidade. Eu acredito, porém, que nada do que acontece é casual, que há um plano maior muito além da nossa compreensão, em que tudo, mesmo sofrimento, é justificável ou ele tem uma razão de ser. É muito comum se ouvir dizer que para poder apreciar a vastidão e o significado maior de uma paisagem, é preciso escalar toda uma montanha. Eu acredito realmente nisso. Naquela época eu já acreditava, depois de passar tudo aquilo, e hoje eu acredito mais ainda. Dessa forma, se hoje eu vejo os dias passados com olhos mais tranquilos, e se agora eu me encontro um pouco mais apaziguada, é porque cada acontecimento contribuiu para isso. Muito se repete também de que nada se alcança com facilidade, tem grande valor. Essa é a razão de vermos na formatura, no meu caso, né, na realização de um sonho, antes quase impossível naquela época, eu também não sei o que me reserva o dia de amanhã. Eu não sei qual será a nova história, o que vai acontecer. Mas certezas eu também não posso ter. Quem tem? No entanto, eu creio possuir algo que vejo como bens mais preciosos. E se não estiver enganada, chamo-se esperança e coragem, dádivas concedidas por Deus através de tudo que eu vivi, que todas nós vivemos. Assim, eu aguardo o dia de amanhã sem ignorar que cada deles trará novos desafios, mas sei que nessa jornada ninguém está sozinho. Eu escrevi lá em 2008, quando eu me formei, e eu trago para a vida hoje, né, que a gente tem que ter a esperança, a fé e exercer principalmente a gratidão todos os dias por tudo que nos acontece. E daí a nossa história, né? Muito lindo, amei a mensagem e eu espero que quem esteja assistindo possa absorver, né, para si e ter coragem mesmo, porque é preciso ter coragem, preciso ter esperança e coragem, né? Eu vou deixar o link dos canais da Ana e da Elis para vocês acompanharem ela também. Eu espero que a gente possa ter outros bate-papos como esse, foi muito bom, eu gostei bastante de trocar experiência com vocês. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau. Até. Tchau, tchau.